Torna-se, pois, imperioso restituir ao Estado em África a sua dignidade, seriedade e sentido de serviço público, começando quase imperativamente por uma clarificação prévia de conceitos, em jeito de focalização sociológica e filosófica da questão do Estado, enquanto ator societário coletivo, que se nutre da conjugação com um sentido pré-definido de outros atores societários individuais e coletivos. A comunidade humana nasce como complexo de condutas orientadas por normas aceitas e interiorizadas pelos indivíduos. Sem esta aceitação, não existe comunidade. Isto é, normas orientadas por um sentido socialmente assumido, que pode sofrer alteração ou educação a cada etapa do seu percurso histórico. Mas, se a comunidade se constitui, no fundo, como estrutura de condutas orientadas por um determinado sentido, já o Estado, a comunidade estatal, é uma comunidade juridicamente constituída, isto é, uma comunidade que se constitui como estrutura de ação juridicamente organizada. A dominação exercida pelo Estado sobre o agrupamento social comunitário, em nome sempre, claro, da promoção entre as pessoas de uma convivência ordenada de forma harmoniosa, segura e pacífica, surge como um poder caracterizado pelo monopólio da força física e da correlativa e justificante aceitação ou obediência dos cidadãos. Não houvesse esta força e a aceitação da mesma, não haveria, portanto, Estado. Assim dizem os antigos, obediência fácil de imperante. Por outras palavras, no nosso português de hoje, a obediência faz o mandante, uma das traduções possíveis. A soberania do poder do Estado apresenta-se como a faculdade de legislar sobre os súbditos sem o consentimento destes. Isto é, como uma faculdade independente perante os poderes internos e, igualmente, independente de poderes externos, um poder que se delimita unicamente a partir dos mandamentos divinos, das leis naturais e dos princípios gerais de direito, mas sem excluir a vinculação a contratos, quer internos ou de parceria social, quer externos ou de cooperação internacional. É este o entendimento de Weber, de Luhmann e de Baudin, nas obras aqui referidas. O texto depois chegará a cada um dos senhores presentes. O poder estatal consolida-se assim não apenas como um fenómeno de política de força, mas também como um poder político juridicamente organizado, em que ao Estado cabe a soberania da competência, ou competência das competências, isto é, o poder jurídico de decidir sobre o alargamento ou a limitação das competências do Estado, ou, por outras palavras ainda, a omnipotência do Estado, um poder que goza ainda de unidade jurídica. A unidade jurídica significa que não existem no território do Estado quaisquer competências de regulação soberanas que sejam autónomas ao poder do Estado. Todos os órgãos que exerçam, sem ser do Estado, por exemplo, os municípios, qualquer competência soberana no território do Estado, fazem-no por expressa atribuição de poder pelos órgãos estatais, a cujo poder de disposição são subordinados. Parênteses, não é bem assim. Os esquadrões da morte agem sem o mandato dos órgãos de soberania constitucionalmente estabelecidos. A cidadania, outro item, a cidadania como elemento dinâmico da democracia. Segundo Alain Touraine, na sua obra de 1996, página 95, não há democracia sem consciência de se pertencer a uma coletividade política, a uma nação, na maior parte dos casos, ou ainda a um conjunto federal. A democracia assenta sempre na responsabilidade dos cidadãos de um país. Se estes se não sentirem responsáveis pelo seu governo, não pode haver nem representatividade dos dirigentes, nem livre escolha dos dirigentes pelos dirigidos. E acrescenta, o termo cidadania refere-se diretamente ao Estado Nacional, mas pode-se dar num sentido mais geral, como faz Michael Walzer, que fala de direito ao membership e de pertença a uma comunidade. Eu venho apreender, precisamente, esta ponta do iceberg da cidadania, para depois, mais à frente, lhe dar o tratamento devido ao âmbito da CPLP, daquilo que é o meu sonho no espaço lusófono. Quer se trate de uma comunidade territorial, quer se trate de comunidade profissional,
a que pertença, que se define por direitos, garantias e, portanto, por diferenças reconhecidas em relação aos que não pertencem a essa comunidade, governa a formação de exigências democráticas. Não é a pertença em si mesma que é democrática, mas o membership, ou o estatuto de membro, opõe-se à dependência e define-se por direitos. Ele é uma das condições necessárias para a democracia. No nosso entendimento, reforça-se a concepção da cidadania como o alargamento e aprofundamento dos direitos, garantias e liberdades fundamentais dos cidadãos, enquanto condição do surgimento e da consolidação de um espaço democrático que estimula a iniciativa, a criatividade e a responsabilidade sociopolítica dos cidadãos, logo, a participação social mais ampla e assídua e a correlativa delimitação e limitação dos poderes do Estado face ao indivíduo, que deve ser o centro e o fim de toda a ação política. Numa outra acessão, cidadania é a salvaguarda ou garantia pelo Estado desses aprofundados direitos, garantias e liberdades fundamentais dos cidadãos. Do que decorre que a cidadania é, assim, o próprio aprofundamento do conceito de nacionalidade, de onde se torna possível ter nacionalidade e não usar de cidadania, num Estado nacional, como igualmente num espaço multinacional, como por exemplo da União Europeia, dispor de cidadania supranacional que não ponha em causa a nacionalidade originária. Por exemplo, um português, um francês, um alemão gozam da cidadania europeia, conjunto de direitos fundamentais avançados reconhecidos aos cidadãos de cada um dos países membros da União Europeia, mas mantêm intacta a sua nacionalidade portuguesa, francesa e alemã. O mesmo é dizer, se quisermos transpor esta noção para o espaço lusófono, que a comunidade de laços históricos, morais, culturais e consanguíneos que determinaram a Constituição da CPLP é o substrato que propende para uma cidadania lusófona, como que proto-cidadania lusófona, que não agride nem tem de contender com as nacionalidades geradas em torno dos Estados nacionais que a informam. Na realidade, não é a CPLP que cria a comunidade lusófona, que, nesse caso, não passaria de uma associação de Estados, pois o conceito de comunidade é aplicável às realidades socio-humanas de gênese tácita, paulatina, crescente e irreversível, porquanto aculturadas, em oposição ao conceito de associação, cujo surgimento depende de um ato voluntário de criação ou adesão. Isto na terminologia de Marcelo Caetano. Não fiz essa referência, mas posso dizer. Quando os atores políticos não estão sujeitos às exigências dos atores sociais, Turano, a sua obra citada, páginas 83 e 84, perdem a sua representatividade. Eles podem, postos assim em desequilíbrio, oscilar para o lado do Estado e destruir a primeira condição da existência da democracia, a limitação do seu poder. Mas pode também acontecer que, além de se subtrair às suas ligações e deveres para com a sociedade civil, o façam igualmente para com o Estado, passando a não perseguir outro fim que não seja o do aumento do seu próprio poder, corrompendo assim o sistema político democrático. E qual é a situação do Estado na Guiné-Bissau? A crônica inconformidade dos atores políticos da sociedade bissau-guinense com os interesses dos atores sociais tem vindo a alienar o Estado do seu papel de construtor da comunidade juridicamente organizada, que deve subjazer-lhe e constituir a fonte e o objeto da sua ação. O poder está doente socialmente, carecendo de urgente transparência democrática, de organização, eficácia, sociabilidade e responsabilidade para cumprir os seus fins, numa sociedade onde, no entanto, ao Estado cabe ainda primaciado e liminarmente consolidar os vínculos de pertença dos indivíduos ao agrupamento social global e criar entre estes vínculos de solidariedade que favoreçam a livre integração humana e societal. Isto é, por outras palavras, ao Estado ainda cabe construir a nação na Guiné-Bissau, sem esquecer o indispensável papel de regulação da ação dos diversos atores sociais. O centralismo, o autoritarismo, o secretismo, a insolvência, a crise institucional, a ineficácia e a incipiência da administração do Estado, que não chega a todo o território nacional, começa por esse aspecto, levam